Gente, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, simpatizantes do Evangelho. E é um prazer ter você aqui, nas páginas do Facebook, do YouTube e em toda a plataforma das redes sociais do Júnior Discípulo Anônimo. Hoje eu estou com esse grande homem de Deus, apóstolo Luciano Damascena, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Semear aqui no Brasil e no mundo. E para quem não conhece, o apóstolo Luciano Damascena é meu líder, meu pastor, meu mentor, e é uma honra recebê-lo hoje aqui, apóstolo Luciano Damascena. Amém. Quero também desejar graça e paz a todos. Para mim também é um orgulho muito grande, uma alegria, uma satisfação muito grande, estar aqui com o presbítero Júnior, um grande homem de Deus, e eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia marcante para a honra e glória do Senhor. Sim, e como tem muitos já seguidores, apóstolo, na sua página, pelo Brasil, por onde você já passou, deixando um bom legado, um bom caráter de cristão, e todas as pessoas que te conhecem, não conhecem como tudo começou. E como eu costumo dizer nas entrevistas que eu faço, que tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E hoje, não só eu, como todos que vão ver esse vídeo, quer saber um pouco da história, como tudo começou, para hoje você se tornar esse grande homem de Deus que você está sendo hoje, para a glória de Deus. Amém, ô presbítero. Na minha vida, tudo começou quando um certo dia Deus falou comigo, uma profundidade muito maravilhosa. As pessoas costumam sempre dizer que ou você vai pela dor ou pelo amor. Sim. Graças a Deus eu fui pelo amor. Coisa linda. Eu fui pelo melhor momento que eu estava vivendo na minha vida. Tinha casado de pouco, estava vivendo em lua de mel ainda no meu casamento. Minha situação financeira na época estava boa. E foi um momento gratificante, mas eu senti um vazio dentro de mim. Sim. E mesmo eu tendo meu carro, tendo a minha empresa, casado de pouco, tudo dando certo na minha vida, mas eu senti algo que estava vazio ainda dentro de mim. Eu sentia assim como alguma coisa ainda faltava para mim. E um certo dia, no apartamento da janela, era próximo a uma igreja, e a minha esposa saiu e foi para ensaiar. E quando ela foi ensaiar, ela estava louvando no ensaio, e eu senti aquele louvor, foi falando comigo, e eu falei assim, eu vou me aprontar e vou para a igreja. E quando a minha esposa percebeu, ela já era evangélica, quando ela percebeu, eu já estava dentro da igreja, sentei, e Deus falou comigo numa profundidade maravilhosa, e para honra e glória do Senhor, estamos aí. E o interessante é que quando você fala nesse vazio, que no dia de hoje isso é muito comum, pessoas que têm uma boa empresa, tá com as condições financeiras no auge, sentir esse vazio. Eu costumo dizer, meu apóstolo, que existe uma diferença de estar bem e viver bem. A gente pode estar bem quando a gente tem umas condições financeiras, agora viver bem, só vivemos quando estamos com Jesus, não é isso? É verdade. É algo assim, muito importante que você está falando, porque as pessoas pensam que prosperidade é ter dinheiro. Não, prosperidade é ter Jesus. E Jesus ele vai trazer a prosperidade na alegria, na paz, na saúde, E esse vazio que eu sentia foi preenchido por Jesus. E graças a Deus, a caminhada minha foi indo, Deus me abençoou e tem me abençoado muito. E eu fico muito honrado e feliz por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Sim, e esse espírito de líder, de liderança que a gente conhece, sabe que você é um bom exemplar de líder, sempre na postura de liderar, de aconselhar. Isso já veio desde quando você antes de conhecer a Cristo, ou isso foi um dom que Deus foi trabalhando conforme você foi se desenvolvendo no mundo cristão? Ô presbítero, a verdade é o seguinte, a liderança a gente já nasce com ela. Forte. Então assim, Deus ele só vai aprimorar a nossa liderança. Quando eu fui para Cristo, Deus foi aprimorando isso dentro de mim. E a liderança ela vai sendo forjada como? Com decepções, com lutas, muito forte, com provações, porque isso vai te formando a ser um homem mais duro, vai se formando a ser um cristão mais duro, um cristão mais sábio. Sim. Porque são de acordo com as derrotas que nós passamos, que muitas das vezes Deus vai trazer para nós a sabedoria dele, para que a gente não venha passar por isso mais. Então assim, a liderança já nasce com ela, mas depois que eu me converti, foi a hora que Deus foi aprimorando isso dentro de mim, foi me lapidando, para me tornar um líder melhor. Muito forte. E se não me foge a memória também, você fez missões, Você fez missões lá
Como se chama o país que você foi? Nós tivemos ali no Paraguai, na Argentina, fizemos o nosso trabalho lá, fizemos também, depois de alguns anos, fomos também para o Amazonas, moramos no Amazonas, trabalhamos no Amazonas, fomos lá no Ribeirinho, né? Que benção. Passamos em vários lugares lá no Amazonas e Deus, graças a Deus, sempre tem nos honrado, sempre tem colocado assim, a mão poderosa dele sobre nossas vidas. Que maravilha, né? E o pouco que eu conversei contigo, você me falou que tudo aconteceu rápido, né? Você já se converteu, ali Deus já lapidou, derramou a sua presença, e você já começou a liderar, a ministrar a palavra, né? E com o decorrer de tudo isso aqui, teve pessoas que olhou para você e falou assim, não, isso aí não vai, não tem condições dele fazer isso, de ser cristão, ou determinar um tempo para você ser cristão, ou sair da presença de Deus, porque geralmente tem pessoas que quando olha para o hoje, né, para o nosso hoje, quando nós falamos que mudamos, elas não acreditam, né? E como todo mundo, eu creio que o senhor também não é diferente, deve ter passado por isso com dúvida, pessoas que olham, o Luciano não vai, ele não vai ficar muito tempo na igreja, né? Isso é fogo de palha, porque infelizmente o povo que mais critica hoje, infelizmente, é o povo cristão. Verdade. O que eu aprendi no Evangelho foi algo surreal, foi algo muito, muito maravilhoso que eu aprendi. Mas teve muitas decepções também no meu Evangelho. Então, quando eu me converti, vivendo no melhor momento da minha vida, as primeiras conversas que eu ouvi é tipo assim, o que aconteceu? Por que ele veio? Ele está sofrendo? Será que ele está com alguma doença ruim? Será o que está acontecendo? Será que ele casou e... O que aconteceu? Por quê? Porque as pessoas acham que a gente só vai aceitar Jesus se a gente estiver na pior. Mas nem todo caso é assim. O meu caso não foi esse. O meu caso foi no melhor momento da minha vida. Então, assim, as pessoas não queriam acreditar que eu estava na igreja. Ou seja, quem tinha que acreditar que eu estava indo para a igreja, não quis acreditar. Então, assim, no começo da minha caminhada, ô presbítero, foi algo assim, de eu escutar pessoas dizer assim, não passa de uma semana, não passa de um mês, não vai permanecer. E assim, isso trouxe para mim algumas decepções, porque a gente pensa que as pessoas iam me abraçar, iriam me ajudar, né, a me amadurecer no meio do evangélico, e não foi assim. Na verdade, não foi. Eu fui mais julgado do que apoiado. E é verdade. E um grande diferencial que eu admiro muito do seu ministério é que desde a data que você se converteu, nunca mais você largou a Jesus, nunca mais você pisou o pé fora, né? Verdade. Isso é um diferencial muito grande. De poucos, digamos que de 10 pessoas, uma pessoa ele não pisou fora, não conheceu, depois que ele conheceu a Cristo, ele não se desviou. E isso é um grande marco dentro da tua história que te faz um grande líder também. A verdade é que quando eu fui para Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu vi que aquilo ali que estava acontecendo na minha vida era algo maravilhoso, muito bom. E eu falei, eu não quero largar isso, eu não quero de maneira nenhuma. E qual é o segredo? Eu vou falar um segredo para você. O segredo é, muitas das vezes, a gente tapar o nosso ouvido para algumas críticas. O segredo é, muitas vezes, fechar os nossos olhos para algumas pessoas, porque, infelizmente, acontece isso no meio cristão. A gente é muito apedrejado, as pessoas não querem acreditar no ministério da gente. Eu lembro uma coisa aqui que aconteceu muito comigo, presbítero. A primeira vez que eu fui pregar na igreja, foi convidado várias pessoas para pregar e todo mundo foi recusando, porque não tinha uma agenda, tinha outra, e chegou até mim. E eu fiquei todo feliz, todo contente, porque eu tinha sido convidado, né, a pregar naquele dia. E aí, quando eu cheguei na igreja, antes do culto começar, uma pessoa olhou dentro dos meus olhos e falou assim, você só vai pregar porque eu recusei. Meu Deus. Então, quer dizer, aquilo ali trouxe para mim algumas decepções. E eu falei assim, poxa, não era para mim ouvir isso, né? Só que eu aprendi que para a gente conseguir vencer na vida, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Forte. E o que eu aprendi na minha vida é que eu sei aonde eu quero chegar. O elogio não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, mas também a crítica não vai. Forte. O que vai fazer diferença na minha vida se chama Jesus. Eu entendi que o único que vai me apoiar verdadeiramente ou vai me puxar a rédea se chama Jesus, porque é Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Então eu tapei o meu ouvido para a crítica, eu tapei o meu ouvido também para o elogio, porque o elogio muitas vezes traz a soberba dentro da gente. Então eu tapei meu ouvido para isso e falei assim, Senhor,
o que o Senhor tem que fazer comigo, o Senhor vai me lapidar, o Senhor vai me mostrar qual é o caminho e a direção que eu tenho que tomar, porque é essa direção que vai fazer a diferença na minha vida. E isso aí que você está falando é tão verdade, né, que as pessoas que mais te apontam é aquelas que te elogiam. Verdade. A verdade é essa. Porque todas as pessoas, a maioria das pessoas que te elogia, que te aplaude hoje, são as pessoas que te observam. Então, a partir do momento que tu der um passo atrás, eles vão começar a te apontar. Então, isso é muito importante para quem está ouvindo e está começando o ministério hoje. Não se iludir, né, com aplauso, não se iludir com curtida, não se iludir, né? Ah, fulano é o cara, fulano prega demais, porque no primeiro passo que você der para trás, eles são as primeiras pessoas que vão te apontar e vai dizer, eu falei que tudo isso era fogo de palha. Infelizmente, isso é comum, né, no nosso meio, não é isso? Verdade. Então a gente olha, ou presbítero, confirmando o que você está dizendo, o meu evangelho é assim, é você ter a sabedoria e o entendimento para você saber a discernir que o elogio não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, como a crítica também não. Se você não tiver a sabedoria de entender que você vai ser criticado e você vai ser elogiado por muitas pessoas que, na verdade, eles estão torcendo para o seu fracasso, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter a certeza de que o único que vai te mostrar o caminho se chama Jesus. É por causa de Jesus que eu estou na igreja, é por causa de Jesus que eu trabalho, é por causa de Jesus que eu estou ali exercendo a minha função de pastor-presidente do ministério. Muito forte. Uma coisa também que eu queria falar aqui é que eu já andei por alguns lugares, né, alguns estados, e uma coisa que eu tenho observado no mundo, no meio evangélico, se chama rivalidade. Ou seja, se uma igreja está crescendo, a outra se torna rival, que era para ser o contrário. Não existe, a gente não serve dois deuses. A gente só existe um Deus, né, que é o Deus, né, dos exércitos, só o único. Mas existe uma rivalidade muito grande e eu acredito que no seu ministério o senhor se deparou com esse tipo de coisa também. Com certeza, é porque as pessoas olham para o evangelho achando que se a igreja do outro está crescendo, a dele vai esvaziar porque o membro dele vai querer ir para a igreja do outro. Forte. Eu já não penso dessa maneira. Eu penso que no céu que nós vamos ter o nosso galardão. Vem no céu. Se é no céu, então mesmo que o meu trabalho vai gerar vida na vida de alguém, vai gerar resultado na vida de alguém, mesmo que aquele alguém vá para qualquer outro ministério, quando chegar no céu, o galardão vai ser meu. Forte. Então não importa qual ministério que ele vai estar, não importa qual a denominação que ele vai estar, o que importa é que quem foi um canal de Deus para a vida dele, para tirar ele do tráfico, das drogas, seja de qual caminho que ele estiver, foi através da minha vida. Então, esse galardão é meu, ninguém tira. Eles podem tirar aquele membro, aquela ovelha da igreja que eu congrego, mas não pode tirar a honra que Deus vai me dar por ter conseguido trazer aquela pessoa para o caminho do Senhor. Então, sempre foi a minha linha de pensamento, por isso eu não tenho rivalidade com igreja nenhuma, e sempre o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para de todas as maneiras. Sim. E uma tese também que eu queria respaldar também é questão de ciúme. Porque a gente estava até conversando ontem, né? À noite a gente estava conversando e, infelizmente, em alguns ministérios, né? Em geral, existe ciúme. E uma coisa que eu não consegui enxergar, não vi até o dia de hoje, se chama ciúme no ministério do apóstolo Luciano Damasceno. Por quê? Porque ele dá oportunidade a todos. Ah, não, mas fulano revela, fulano liberta, fulano faz isso, fulano é aquilo. E uma coisa, e isso se torna um diferencial muito grande no teu ministério, que tu faz assim, vai, brilha, deixa Deus te usar, porque tem certos lugares que você chega, que se a estrela não for o presidente, ninguém mais é a estrela, entendeu? Então isso é um grande diferencial. Eu queria que você desse uma respaldada nesse comentário para que sirva de edificação até para líder, porque eu sei que vai ter muitos líderes de igreja, né, que te admiram, como também aqueles que te vê como rival, vão ver esse vídeo. E eu queria que você desse um comentário sobre isso. Ontem, realmente, nós conversamos um pouco sobre isso. E o que eu vejo, o presbítero, sobre essa questão de ciúme? É você saber para que Deus te chamou. Quando você sabe para que Deus te chamou, você sabe que Deus vai te honrar na área que Deus quer te honrar, e Deus vai honrar o próximo na área que Deus quer honrar o próximo. Forte. Então eu não preciso abrir uma rivalidade de ter que imitar alguém, eu não preciso abrir uma rivalidade de querer ser melhor do que alguém.
Deus me chamou numa área para ele me honrar numa área. E pronto, acabou. Não adianta eu querer entrar numa outra área, porque Deus vai me usar para ajudar naquela área? Vai. Mas a minha área que Deus quer me honrar é outra. Então, assim, a gente tem que entender dentro de nós, agora eu quero falar com a liderança que pode estar nos vendo aí, seja um líder de um conjunto, seja um líder de uma empresa, seja um líder de qualquer área que você for um líder, entenda isso uma coisa. Se Deus te chamou para liderar, você tem que saber que muitas vezes Deus vai colocar pessoas talentosas perto de você. Bom. E o talento dessa pessoa nunca vai tapar ou cobertar o seu talento. Porque o seu talento Deus te deu e pronto, acabou. Só que você também com o seu talento não precisa de tentar tapar ou abafar o talento do outro. Porque Deus ele vai honrar todos da mesma maneira. Deus vai abençoar o próximo com o seu talento e Deus também vai te abençoar com o seu talento. Apóstolo, é muito forte esse seu comentário, né? E sirva de exemplo para você que está nos assistindo, né? E uma coisa também que eu queria respaldar você, na sua opinião, você acha que a igreja hoje atual, ela está fazendo o papel de igreja hoje na Terra? A igreja ela é conhecida como a noiva, né? E Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Se a gente olhar, olhando pelos nossos olhares hoje, o que é uma noiva? O que é uma atitude de uma noiva? Responsabilidade. Então, a igreja que não tiver responsabilidade, ela não está sendo uma boa noiva. Meu Deus. A igreja ela é considerada como uma noiva com o caráter de uma noiva. Então a noiva não pode se prostituir. Então a igreja que está se prostituindo, ela não é a noiva. Meu Deus. Então se a gente observar, o caráter da igreja ela tem que ser o caráter de uma noiva. Então é fácil a gente concluir. Hoje a gente vê muitas pessoas que estão se vendendo, muitas pessoas que estão tirando o foco do que é a igreja. Porque, por exemplo, o Ministério Semear ele trabalha com milagres. Sim. Né? A gente sabe que Deus tem operado os seus milagres no Ministério Semear, mas o milagre não é o mais importante. O mais importante é a salvação, porque a igreja ela tem a função de salvar. A igreja não tem a função de fazer um empresário, a igreja não tem a função de... Não, a função da igreja é a salvação. Mas os milagres vão acontecer. Por que os milagres vão acontecer? Porque uma igreja sarada, uma igreja debaixo do foco da vontade de Deus, uma igreja que não está se prostituindo, não está se vendendo, certamente vai haver milagre ali, porque Deus vai estar nesse ambiente. Os sinais, né? Os sinais que vão seguir aqueles que crê. Isso. Né? E uma coisa que eu admiro muito na sua pessoa é que você acredita muito no poder, no prodígio, porque na sua opinião, como na minha também, eu creio que você tem a mesma visão que eu tenho, que o Deus ele não mudou. Não. Né? Ele continua curou no passado, cura hoje e vai curar eternamente, porque ele é o Deus, né, do impossível, ele é o Deus que faz. E tem muita igreja que perderam essa essência dos sinais. Não é isso, meu pastor? A verdade, o presbítero, que você está falando é algo muito sério, muito mais sério do que você pode imaginar, porque se você observar, por que não acontece milagre na igreja? As pessoas falam assim, porque o líder... Não é por causa disso. Porque se nós sair daqui agora, presbítero, e nós chegar num lugar onde está um corpo sendo velado, escuta isso aqui que eu vou te dizer, e nós colocar a mão e começar a orar para aquele defunto voltar a viver, como vai estar aquele ambiente? Vai estar pessoas rindo de nós, vai estar pessoas criticando a gente, vai estar pessoas falando mal da gente. Meu Deus. Por quê? Eles preferem enterrar o morto do que acreditar que Jesus pode tirar o morto dali e fazer ele ressuscitar. Então o problema não é a liderança. O problema muitas das vezes é as pessoas que vão sem fé e não acreditam mais na oração de um servo de Deus. Sim. E como é que chegou esse líder, presidente de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Semear? Porque muitos vê que a nossa igreja ela é uma igreja que se destaca na região serrana, já recebemos muitos cantores que estão na evidência para a glória de Deus, né? Como já recebemos Márcio Nascimento, cantor do Nazareno, e outros e grandes eventos que estão para vir aí. E é uma responsabilidade muito grande, né? Para uma pessoa que começou do zero, e não só eu, como todo mundo quer saber como é que chegou a Assembleia de Deus Semear, como é que chegou na tua vida? Você já pegou ela lotada? Você já pegou ela cheia? Como é que foi? Como é que Deus te apresentou a essa igreja? Para mim tem algo muito interessante. Eu vejo o Ministério Semear chegou como um presente de Deus para a minha vida. Porque eu estava vivendo um momento satisfatório na minha vida,
como pastor, como líder, eu era dirigente de congregação e já fazia a obra de Deus, já tinha viajado por alguns lugares para pregar a palavra, para liderar a igreja, liderar alguns atos de missões. E um certo dia, por amizade a uma pessoa, e esse amigo, pastor amigo meu, ele falou assim, vamos tal lugar assim. Eu fui, chegando ali, eu vim para ministrar a palavra, chegou ali, tinha 3 pessoas. Meu Deus. Tinha 3 pessoas dentro do templo, e na hora Deus falou comigo, eu vou te tirar de lá e vou te trazer para cá. E para mim foi uma guerra dentro de mim, porque aonde eu estava cheio, né, congregação cheia, Deus me abençoando, me honrando. O meu ex-líder, que era o pastor presidente, sempre me deu muito apoio, uma pessoa sempre foi muito carinhosa comigo. E assim, eu não tinha motivos, né, de sair, então eu saí porque Deus mandou. E quando, de repente, eu estava ali, Deus começou tinha um outro presidente dentro do Ministério Sim. CMA, era um outro líder que era o pastor presidente, e do nada ele saiu e deixou a igreja devido a alguns problemas, não sei, pessoais dele, e a gente acabou ficando ali. E eu falei, eu não quero a presidência do ministério, eu não quero ser o presidente do ministério, eu não quero. E eu corri de todas as maneiras, e aí falou, não, mas você é o único pastor que está dentro da igreja, porque né, tinha 3 membros, uma missionária, 1 diácono e 1 irmão. Falei, você tem que ser o pastor da igreja. E nesse período também foi assim, um presbítero para lá. E começaram, e quando foi um dia, Deus usou um profeta que já estava agendado para pregar naquela data. Eu falei, e vai vir um cara pregar, eu falei, não, deixa ele pregar. É forte. E aí quando ele foi pregar, ele falou, não sei essa cadeira aqui, quem está ocupando essa cadeira, mas Deus manda dizer que é para você. E apontou para mim. E desde então, eu assumi, tive que assumir, né, pela vontade de Deus. E graças a Deus, foi bênção, tem sido bênção. Hoje a gente tem feito um trabalho pela honra e glória do Senhor de excelência. Muita excelência, verdade. E eu fico feliz, João Prêmio. Só que eu vou dizer uma coisa para você a respeito de como começou. Porque a gente pensa assim, começou quando eu me converti. Não. Começou quando eu nasci. É forte. Porque quando a gente nasce, tem uma história que está escrita pra gente. Muitas vezes nós que tardamos aquela história que Deus tem pra gente. Isso. E a história minha foi uma história muito de perseverança, de batalhas, de lutas, de decepções. Né? Quando eu nasci, quando eu tinha 8 dias de nascido, o meu pai e minha mãe se separaram. E quando meu pai e minha mãe se separou, o meu pai não quis a minha guarda e nem a minha mãe. Então, tipo assim, com 8 dias de nascido eu fiquei sem lar. Né? E aí o que acontece? Diante disso, eu fui para casa da minha avó, me levaram para casa da minha avó, e eu fui criado com a minha avó no meio de vários tios. Né? Então, assim, eu não tive aquele crescimento numa família estruturada, né? Porque Sim. meu pai e minha mãe tinham se separado. E, então, assim, eu passei por várias dificuldades na vida, várias lutas na vida, para que Deus também viesse forjando dentro de mim esse lado mais duro, esse lado, tipo assim, eu não vou desistir, não abro mão, porque eu não tive a oportunidade de desistir, eu não tive a oportunidade de falar, se eu parasse, acabou a minha vida. Então, não tinha como eu parar. Porque hoje a gente vê muita gente falando assim, eu parei, aí o pai vai lá, ajuda daqui, ajuda ali. Eu não tinha isso. Então não tinha como eu parar. Se eu parasse, eu morria. E eu não podia. Porque eu não tinha ninguém para lutar por mim. Então a vida me fez isso, me fez entender. Ou eu luto, senão eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Sim, e quando você assumiu, tinha 3 pessoas. Eu lembro que não só o senhor já falou isso, como outras pessoas falou, que você teve uma visão em cima do altar, não foi? Que eu via pessoas subindo na rampa, não é isso? E quando diante disso aí, eu estava pregando na igreja, ministrando a palavra, e aí Deus me mostrou, eu escutei muito barulho, e eu falei, você está subindo uma multidão por essa rampa. É forte. E eu perguntei para as poucas pessoas que tinham ali dentro, e eu falei, se vocês estão conseguindo ouvir? E eles falaram, não estou conseguindo ouvir. Eu falei, mas pode guardar, dentro de pouco tempo. E, irmãos, isso para a honra e glória do Senhor, dentro de 3 meses, chegou a multidão. Muito. E inclusive, né, depois de 3 meses que eu estava lá, foi quando a sua chegada também. Isso. Né? Quando você chegou no ministério, tem sido um canal de bênção para nossas vidas. E você sabe, o restante você já sabe ali como Deus tem honrado. E tem sido muita bênção mesmo, graças a Deus. E isso é tão forte que, por esses dias eu estava conversando com um comerciante, que tem um comércio na frente. Eu me arrepio falando isso porque quando a visão é de Deus, irmão, aconteça o que acontecer, ela vai acontecer. E eu lembro que o comerciante falou assim para mim,
Eu nunca vi tanta gente subir nessa rampa depois que aquele pastor ele assumiu essa igreja. Tá? Realmente a gente se sente honrado, né? É forte. A gente se sente honrado porque, não vou dizer que foi por causa de mim. Foi primeiramente por causa de Deus e segundo porque Deus começou a enviar através da minha vida pessoas que nos ajudam, pessoas que trabalham com a gente no ministério, pessoas que se dedicam na sua área, pessoas que são usadas e honradas a Deus também, né? No seu caso, assim, um grande homem de Deus, a qual Deus usa na revelação, na libertação, e outros também que trabalham, um na faxina, outro na direção, dirigindo um ônibus, outro nos cultos de jovem, outro na liderança de um departamento. Então, assim, acho que foi um conjunto, né? Deus, acho que através da minha vida, Deus foi trazendo pessoas que viessem contribuir para que nós possamos chegar onde nós estamos chegando, graças a Deus. Que bênção, muito forte. E só que para chegar hoje numa liderança como presidente, tem pessoas que acham que as coisas estão acontecendo muito rápido. Só que não acontece de um dia para a noite. Né? Você recebeu uma promessa lá atrás, né? A qual foi até seu líder também, né? O pastor Wilson Santos, é isso? Isso. Ele profetizou na sua vida que você seria um líder, né? Isso aí. Né? E com essa história também eu queria respaldar, que é muito forte também. Por exemplo, no início da minha caminhada, logo assim que eu me converti, tive o prazer de conhecer o pastor Wilson Santos. Antes, conheci ele só por ele pregar no púlpito, né? No altar da igreja. E Deus trouxe a ele uma revelação muito forte, muito profunda para a minha vida. E eu lembro que ele dentro da igreja me chamou lá no altar, e eu em frente ao altar, me chamou eu e a minha esposa, e ele falou algo assim muito de Deus, falou assim, olha, marca bem esse rosto aqui, porque esse lugar vai ser conhecido, esse rosto vai ser conhecido. Meu Deus, é forte. E assim, foi muito de Deus para minha vida, porque foi um momento que eu estava vivendo, um momento assim de muita barreira, de muita batalha, e aquela palavra que ele trouxe ali para minha vida, foi uma palavra que me reanimou de novo e me fez acreditar um pouco mais. Então assim, eu vi, foi muito de Deus, foi um resgate de Deus também para minha vida, porque tem hora que o gás da gente vai acabando, sim, né? Sim. E aí Deus tem que vir trazer aquele gás novamente, e aquilo ali me fortaleceu muito. E foi muito satisfatório para mim. Bênção. E antes da profecia se cumprir, né? Quem conhece o senhor sabe que o senhor era gerente de um grande supermercado, né? E quase perdeu sua vida, não só o senhor como sua esposa, né? Ia perdendo a sua vida. Só que aquele que tem projeto de Deus, irmão, se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma promessa, passa céus e terra, você vai conseguir. E o apóstolo Luciano Damasceno, como a sua esposa, missionária Angélica Damasceno, o que eles passaram naquele dia foi muito forte. Eu também quero até indicar você para ver este vídeo que está lá no YouTube, né, no canal. Como está o nome do canal lá, pastor? Luciano Damasceno. Luciano Damasceno. Vê lá para você ver que coisa forte. Foi o livramento que Deus deu para ele. E naquele dia você pensou, pastor, passou pela sua cabeça que ali era o fim? Foi uma situação assim, muito crítica, o presbítero, que eu trabalhava muito, eu era gerente do supermercado, então a gente, muito cansaço, e a gente ia à igreja, né, mas não tinha condições de a gente participar de todos os cultos, como hoje a gente, todos os dias, todas as noites, né, a gente está num culto, mas antes não dava para fazer isso, porque devido ao trabalho, então a gente ia só no culto nos domingos mesmo, e só participava da igreja ali nos domingos, das atividades da igreja nos domingos, e aquilo era pouco, para quem tem um chamado, para quem Deus quer, né, que seja da obra mesmo. E quando chegou aquele momento do assalto que a gente sofreu, meu Deus, eu vi a morte de perto. E eu lembro que no momento assim que o rapaz colocou a arma na minha cabeça e que ele me ameaçou mesmo de me matar, eu falei com Deus, Deus, me dê a oportunidade de voltar e fazer a tua obra do jeito que o Senhor quer. Meu Deus. Porque eu senti dentro de mim forte. Que Deus não tinha me chamado para ir nos cultos só participar nos domingos. Deus tinha algo maior para a minha vida. Eu entendi isso. E eu, naquele momento, por questão financeira, que eu estava precisando, naquele momento eu precisava muito daquele recurso financeiro, eu falei, Deus, eu vou fazer a tua obra, eu vou continuar nos teus caminhos, mas eu vou trabalhar só nos domingos na tua obra e os outros 6 dias da semana eu vou trabalhar na minha vida pessoal. E naquele momento que eu se deparei diante daquele assalto, vendo a minha esposa ser ali
ameaçada, chegar a puxar o gatilho para matar ela, e aquele desespero que foi, aquele montão de choque que a gente levamos coronhada de revólver, levamos chute, e por aí, muita covardia que houve com a gente. E se você entrar lá no Facebook também, você vai achar esse vídeo, Apóstolo Luciano Damasceno, ou Luciano Damascena. Se você entrar no YouTube também, Luciano Damasceno, você vai achar, procura o Luciano Damasceno que você vai achar. E foi muito assim, uma coisa assim que mexeu comigo. E aí eu falei com Deus, se o Senhor me der a oportunidade de novo de sair vivo dessa, eu vou abandonar tudo isso aqui e vou seguir o teu caminho e vou fazer a tua vontade. Então, naquele momento eu abri mão de trabalhar, não queria mais trabalhar. E fui, graças a Deus, Deus me honrou, me trouxe de volta para a minha terra de origem, né? Sim. E ali, graças a Deus, comecei a trabalhar, se tornei dirigente novamente de congregação, e Deus me honrou profundamente e tem me honrado, graças a Deus. Não dá para fugir da chamada, né? Não dá para fugir da chamada. Quem nasce com uma missão para ser usado por Deus na terra, não tem como fugir, não tem como fugir. E quem está de fora vê o homem de Deus sendo usado, né, conhecendo novas pessoas, não sabe o que ele viveu. E isso é apenas um pouco de coisas extraordinárias que esse homem já passou. E para a gente finalizar a entrevista desse dia, eu queria te fazer uma pergunta, que essa pergunta é um pouco até polêmica, que é o que é que o senhor pensa, na sua opinião, sobre igreja e política? Porque quando se fala sobre política, a igreja é muito bombardeada, porque eu vou falar que tem cristão que prefere um ladrão, tem cristão que prefere alguém que é satânico, né, para estar diante de um cargo político, do que ver um homem de Deus, alguém direcionado por Deus na política. E isso é muito triste. E os homens de Deus que Deus tem levantado para ficar de frente da política, eles são muito bombardeados pelo povo, porque o povo não aceita. O povo não aceita, né? Isso é uma polêmica muito grande que, infelizmente, o mundo evangélico, eles ainda não conseguiu lidar com esse tipo de situação. Ô, presbítero, o povo pensa assim por falta de conhecimento bíblico. Essa é a realidade. Sim. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo padece. Isso é bíblico. É forte isso aí. Então, por exemplo, a Bíblia vai nos falar que somos justificados por Deus e por isso somos considerados como justos. Meu Deus. Né? Então, a falta de conhecimento bíblico vai sempre acusar um pastor, um líder de se envolver, mas o que a gente tem que fazer é que toda atitude que um líder, que um pastor, que alguém toma, toda atitude, seja qual for, ela vai ser criticada. Se um pastor, ele for, por exemplo, numa área de risco, evangelizar o povo, vão dizer que o pastor está lá querendo comprar droga ou fazer qualquer tipo de coisa assim. Então o pastor ele sempre vai ser criticado. O que o líder tem que saber é para que Deus chamou ele. Entendeu? Então se a gente olhar nas histórias bíblicas, o povo do Egito ia morrer. O povo do Egito ia morrer de fome. E se o povo do Egito morresse de fome, a nossa geração, que vem lá de Abraão, também ia morrer de fome. E aí, o que iria acontecer? Mas Deus levantou quem? Um governador chamado José. Né? E a gente vai vendo lá Daniel, Davi, se a gente vê os grandes homens de Deus, Salomão, a gente vai ver que são homens, foram líderes na área espiritual, mas também foram líderes, né, como político, para liderar o povo. Então, assim, a minha visão não é a verdade não é a minha visão, é uma visão bíblica. Você tem que saber para que Deus te chamou. Então, se Deus te chamou para você liderar e ser um político, seja isso, faça isso. Se não, continue lidando só com a sua igreja, trabalhando só na sua igreja, e Deus vai capacitar alguém para ser um pastor, um candidato a um cargo político, e Deus vai honrar da maneira que tiver que honrar. Só que, biblicamente, a gente sabe que quando um justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, né, o povo padece. Isso é bíblico, e quanto à Bíblia a gente não pode, né, de maneira nenhuma. É verdade. E para a gente finalizar essa entrevista, que foi muito benção, maravilhosa, Deus se fez presente, né? Que palavra o Senhor daria hoje para pessoas que estão de frente do ministério que Deus levantou como líder, né? E tem uns que estão sendo preparados para ser líder,
e sabemos que a caminhada ministerial ela é árdua, ela é espinhosa, mas ela é vitoriosa, porque é muito gratificante você ver que através da sua vida alguns jovens foram resgatados das drogas, pessoas largaram velhas práticas para servir a Cristo. Isso é muito gratificante para um líder. Que palavra o senhor daria para esse líder que está nos observando agora, para a gente encerrar esta entrevista em nome de Jesus? Ô Presbítero, antes de dar essa palavra, eu quero agradecer a sua oportunidade aqui, quero agradecer a Deus, agradecer a sua vida. Continue, porque você está no caminho certo. E dizer para você que nos ouve e nos vê nessa tarde, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, não sei o horário que você vai estar vendo, mas a palavra que eu tenho para você que queira ou que está sendo preparado para ser um líder, você tem que ter muita confiança em Deus. Se você não tiver confiança em Deus, não dá, não tem como. Porque você vai ser provado todo o tempo. Meu Deus. Todo o tempo. Você acorda sendo provado e vai dormir sendo provado. Então a sua confiança tem que ser real em Deus. Segundo, se prepara para se decepcionar, porque muitas vezes as pessoas que você acha que era para te abraçar não vão te abraçar. E muitas das vezes se prepara para se alegrar, porque você vai ver pessoas que você nunca imaginaria que iria te abraçar, vão te abraçar. E uma coisa que eu tenho para você, para dizer para você, muita força. Você que quer liderar, você que quer liderar um ministério, você que quer estar à frente de um trabalho, tenha sempre muita força. Eu acho que força e dedicação ela tem que caminhar junto. Forte. Porque a gente tem que ser dedicado, mas a gente tem que ter muita força. Força para aguentar as pancadas, aguentar as críticas, porque o líder ele tem que tomar uma decisão. E muitas vezes a decisão que ele vai tomar vai entristecer o coração dele, como vai entristecer o coração de algumas pessoas. Só que esse coração dessas pessoas que vão se entristecer, eles vão poder te julgar, porque não foi eles que tomaram a decisão. Mas você tem que tomar essa decisão. E mesmo muitas das vezes você com o coração partido, com o coração triste, mas você tem que tomar aquela decisão porque você foi chamado por Deus para tomar uma decisão. Então, tomar decisão é muito difícil. Tomar decisão para a nossa vida já é difícil. Imagina tomar decisão como sendo dirigente de uma igreja. Muitas vezes acontece isso, presbítero. De, por exemplo, você tem uma congregação e você quer colocar um líder naquela congregação, aí o outro fica triste. Poxa, por que escolheu fulano e não me escolheu? Quer dizer, você tem que tomar a decisão. E o líder ele tem que ter essa visão. Como que você vai preparar alguém para colocar ali? Primeiro, você tem que olhar nele as características que você tem. De ter força, confiança em Deus e dedicação. Porque se você for colocar alguém por uma amizade, se você for colocar um cargo em alguém por uma amizade, certamente ele vai perecer, daqui a pouquinho ele vai se desviar, daqui a pouquinho ele vai parar. Você tem que colocar porque você viu nele a dedicação, a força e a confiança que ele tem em Deus. Muito bom, muito bom. Gente, eu quero agradecer a você que ficou até o final. Não esquece de dar aquela curtida na página, se inscrever no canal. E em breve vai ter outro grande homem de Deus aqui sendo entrevistado, e direcionado por Deus para chegar até você, porque como muitos e outros homens de Deus têm uma história tão impactante como a do nosso apóstolo Luciano. Eu também quero te agradecer por ter aceitado esse convite, Sei que a tua vida é corrida, tua vida é muito ocupada, porque ser líder não é fácil, resolve uma coisa aqui, resolve outra lá, e não é fácil. Ele veio aqui com todo o carinho do mundo dar essa atenção para mim e para o povo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima entrevista, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Foi um prazer, tá? Prazer todo meu. Deus abençoe.